Olá, bom dia, tudo bom? Aqui quem fala é o Tata Nunes e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Exu faz o mal? Ô gente, mas antes de mais nada, eu vou pedir para você tascar o dedinho ali no se inscrever, no sininho de notificação para dar uma ajuda pro canal, tá? Até para mim poder estar passando para vocês todo esse meu aprendizado, essa minha jornada espiritual que eu tive, tá? Quero estar compartilhando com vocês, então eu peço aí a ajuda de vocês nessa questão, tá? Exu é um guardião, ele é sábio. Ele viveu já em muitas vidas, em muitas eras, e em muitos países. Isso deu a ele sabedoria, aprendizado, preparação para o cargo que ele leva hoje. Hoje ele é um executor e esse é o trabalho dele: aplicar as leis e fazer a cobrança espiritual. Quando ele mostra um caminho para nós, ele está mostrando um caminho porque ele já vivenciou isso, ele já sabe. Ele sabe se vai dar certo, se vai dar errado, o caminho que deve se tomar, porque ele já passou por essas experiências, ele já tem um fardo de vida grande. Então ele tenta nos ajudar nesse sentido. Como ele é executor, hoje o trabalho desse é aplicar as leis espirituais, as cobranças e atuar aí no mundo espiritual. Ele trabalha assim, de uma forma que muitas vezes não entendemos. Mas eu garanto a vocês, as coisas funcionam, tá? Ele resolve. Ele resolve. Se ele põe a mão em algo, em algum problema ou em alguma coisa que tem, ele vai executar a sentença. E vai resolver. Se alguém te faz o mal espiritualmente, é o Exu que vai fazer a cobrança dessa pessoa. Ele vai executar a lei da melhor forma possível. Claro que é aquela história. A gente nem sempre está certo, nem tudo que a gente acha é o correto e o certo. Então, às vezes, tem gente que pede coisas, mas eu pedi para o Exu fez de um jeito, não era bem o que eu queria. Não, não é que não era bem o que eu queria, era o que tu merecia, era o correto. Ele nunca erra. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele primeiro vê todos os caminhos para depois tomar uma atitude. Tá? No caso de Exu, não existe mal. Ele é um executor da lei espiritual, então ele é a mão que pesa. É a mão que pesa na hora da cobrança. É simples assim. Vamos supor que ele é como se fosse o juiz e o executor junto. Por quê? Porque Exu ele anda na rua, no dia a dia com nós, ele vivencia o que nós passamos, ele já vivenciou isso, então ele sabe o que é melhor para nós. Apesar de que muitas vezes nós até ficamos meio assim, mas poxa, não era bem assim que eu queria, mas lá na frente tu vê, pô, agora eu entendo por que que Exu fez aquilo, agora eu entendi. Ele estava certo mesmo, olha, eu estava errado, eu ia tomar um caminho que não tem volta, né? Ele está acima da consciência bem e mal. Porque a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Quando a gente usa esse livre-arbítrio para pedir algo, que às vezes é bom para mim, mas não é bom para o meu vizinho, ele está isento disso, porque eu estou exercendo essa minha lei de livre-arbítrio. Ele está me fazendo bem. Então não é questão de bem e mal. É questão do que eu pedi para ele. Ele está me ouvindo. Ele vai fazer o que eu pedi. Ele é como se fosse a mão esquerda espiritual. É ele que, quando um orixá resolve que tem que ser aplicado alguma coisa, é ele que vai cobrar. É ele que está aqui 24 horas do nosso lado, porque Exu não dorme, não come, não bebe, sabe? É ele que vai estar ali vendo o que está acontecendo. Até quando Exu não está por perto, tem um guardião, que a gente chama, um dos mensageiros de Exu, que está ali cuidando. Então ele passa 24 horas cuidando, então é fato. Se tu pedir alguma coisa para ele, tu vai ser atendido. Agora, tipo, se tu for merecedor, ótimo. Agora, se tu também é merecedor de uma cobrança, ele vai cobrar. Isso é fato, ele não vai deixar para lá. Então, na verdade, nunca Exu é mal.
Mal é quem senta na frente dele, mal é quem pede para ele. Ele não, ele é só executor. Ele está ali para fazer o trabalho dele. Essa é a função dele. Assim como tem o motorista que dirige, tem o pintor que pinta, ele é o que executa. Ele é que faz os trabalhos. Ele é o povo de rua. Ele é a mão esquerda espiritualmente. Vamos dizer, mas o Exu de tal religião é mais mal, mais perverso do que porque naquela outra religião ele não foi mal. Balela. O Exu não é de religião nenhuma. Exu é do mundo. Exu é de todos. A diferença entre você trabalhar com o Exu não lhe dá o direito de você achar que você é dono do Exu. Não tem nada a ver, ninguém é dono do Exu. Exu não é uma religião. Exu é um guardião. Claro que conforme a doutrina da casa é o modo que ele vai aprender, ele vai respeitar aquela doutrina. Porque aquela é a doutrina da casa que ele está, então ele vai respeitar as leis da doutrina daquela casa que ele está, tá? Daquela nação que ele tá ali. Então, tipo, se ele é de nação, é de candomblé, ele vai vir conforme a nação do candomblé. Se ele é de umbanda, ele vai se apresentar conforme na linha de umbanda. Ele é de quimbanda, ele vai se apresentar na linha de quimbanda. E cada casa tem sua raiz, cada uma tem suas doutrinas, tem seus ensinamentos, ele vai seguir aquilo a risco. Porque, como eu falei, ele é um executor, mas acima de tudo, ele faz as coisas conforme tem que ser. Bom, gente, isso é só para explicar mais ou menos, porque muita gente pinta Exu como o diabo e não tem nada a ver, tá? Muita gente diz, porque Exu é inimigo de Deus. Gente, Deus não tem inimigo. Para com isso. Deus não tem inimigo. E alguém tem que fazer a cobrança. Assim como existe o polo positivo, existe o polo negativo. Ele é o polo negativo. Né? Mas Exu me cobrou me atacando. Gente, às vezes o maior contragolpe é o ataque. Né? Ele vai correr uma gira, ele vai ver um melhor modo de responder